Do livro Vinha de Luz, capítulo 159 de 180, Brilhar, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Brilhar. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus, Mateus 5,16. Admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa a que todos devemos aspirar seria rematada insensatez. Aprender sempre para melhor, conhecer e servir, é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender, no imediatismo da experiência humana, que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção. Tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita. Mas permaneçamos convencidos de que, se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente em fundido pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo Brilhar, deste livro Vinha de Luz. Com esse título, foi utilizado esta passagem evangélica em que foi escrita por Mateus, quando Jesus disse: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A palavra resplandeça significa brilhe, esplenda, e glorifiquem significa enaltecer, honrar, respeitar. Traduzindo assim, nós podemos dizer que Jesus disse para nós: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens,
Ele está afirmando que nós temos que brilhar a nossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, ou seja, para que eles possam ver as nossas boas obras, aquilo que nós vamos e estamos fazendo. E com isto nós glorifiquemos o vosso Pai. Veja bem, glorificar é enaltecer, honrar, respeitar. Então, fazendo isto, nós estamos glorificando o Pai, respeitando e enaltecendo o nosso Pai que estás nos céus. Emmanuel diz: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Ele está afirmando que muitos de nós estamos fazendo isto, achando que nós temos que brilhar, ter uma posição destacada junto às pessoas no serviço da inteligência no campo da fé. Não é somente isto, é o que ele vai nos dizer mais na frente. Ele diz que realmente excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos, da posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria rematada insensatez. Ele está dizendo que o que foi dito nos serviços da inteligência, nós não devemos excluir esta cultura espiritual, porque ela é importante nos seus diversos ângulos. E ele diz que nessa posição luminosa é importante que nós temos que aspirar. Ou seja, nós temos que pretender, intencionar, nós termos esta cultura espiritual. Porque senão seria rematada, ou seja, uma completa insensatez, que é um desatino, uma aberração. Então nós temos que ter essa cultura espiritual. Isto é de suma importância. Nesta outra parte, diz ele, aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Ele está realmente nos dizendo que nós temos que aprender sempre. Para quê? Para conhecer. E com isto nós servirmos, que esta é a destinação. Porque somente o conhecimento não tem valor. É necessário que esse conhecimento seja traduzido em servir, para que nós possamos ter essa destinação de quem se consagra fielmente. Consagrar, que é exatamente nós aprovar. Nós estamos aprovando fielmente ao Mestre Divino. Portanto, nós temos que fazer desta forma. E diz que urge, ou seja, é urgente, que, no entanto, nós temos que compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, mas rendendo graças ao Pai, em forma de alegria com a nossa presença. É muito interessante esta parte para que a gente possa realmente absorver. O que ele disse aqui, que nós temos que resplandecer a nossa luz na frente dos homens, mas que esta claridade deve resplandecer a questão do Salvador, que é Ele que nós temos que render as nossas obras. Nós estamos sendo somente um intermediário, nada mais. Porque nós estamos rendendo, mostrando
o quanto é realmente Deus nas nossas vidas, para que isto também seja mostrado para as pessoas, para que eles acreditem mais em Deus e possam também seguir o mesmo caminho. Existe uma pequena história que foi colocada, lembrando que quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele mandou buscar um pequeno burrico. E esse burrico foi trazido e ele então assentou nele e ele foi caminhando até chegar em Jerusalém, ali nas redondezas. E as pessoas jogavam ramos na passagem, glorificando Jesus, que representava o Pai. E nesta passagem, o burrico depois voltou, e aí que vem a historinha, e esse burrico chegou até a sua mãe e disse que ele foi ovacionado, que ele então, no caminho, as pessoas batiam palmas, glorificavam e tudo mais. E a sua mãe, vendo que ele estava equivocado, disse para ele: muito bem, então você está sendo ovacionado pelas pessoas. Todo mundo bateu palmas para você. Então agora você volte e faz o mesmo trajeto para ver o que aconteceu. E ele fez o mesmo trajeto e não aconteceu nada. E foi quando sua mãe lhe disse que aquele que ele carregava é que estava sendo ovacionado, que estava sendo aplaudido. Não era ele. Ele estava sendo um condutor. E é exatamente isto que nós temos que ser. Nós estamos conduzindo o Evangelho de Jesus para as pessoas. Nós não temos que nos enaltecer com isto. Nós temos que ver que nós temos que realmente nos instruir e também fazer. Porque se nós somente instruirmos, nós ficamos no orgulho. Sabemos muito, mas não fizemos nada. É preciso nós fazermos as boas obras, porque as boas obras que fizermos é que nós vamos mostrar para os outros, para que os outros também possam ver o que é Deus, para que eles possam seguir em frente, também com essa mentalidade. E diz aqui também que ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Só relembrando, os fogos fátuos são fenômenos que ocorrem na superfície dos lagos, pântanos, nos cemitérios também. É uma decomposição de um corpo orgânico que ali ocorre. Quimicamente falando, ele libera um gás, metano, que chama-se CH4. E por isto é que dá ali um fogo. Mas é um fogo muito breve, que pode ser visto. E desta forma, se nós aplicarmos aqui, a palavra artificioso também, que nós já falamos, significa o quê? Que é um astuto, capcioso. Artificioso significa astuto, intrigante. Então, nós iludirmos com pessoas, ou nós mesmos, que falamos bem, que falamos de uma forma eloquente, e mostramos para a pessoa o conteúdo, mas isto não resolve, porque isto é um fogo fátuo. Por que que é? Porque ele, naquele momento, ele mostra o nosso conhecimento, mas acaba por ali. Não tem mais continuidade. É exatamente isto. Então, que nós não devemos nos iludir a nós mesmos e nem nos iludir com os outros, que falam bonito, mas não têm boas obras para mostrar. Na conclusão, ele vai reafirmar isto, dizendo: ensinemos o caminho da redenção.
o caminho da redenção, que é o caminho que nós vamos nos libertar. Nós estamos nos reparando, nós estamos caminhando para a salvação. Então nós temos que ensinar esse caminho para as pessoas. E nós temos que traçar programas salvadores onde estivermos. Ou seja, em qualquer situação, nós podemos dar este ensinamento, mas mostrando as boas obras. E brilha a nossa luz do Evangelho. Nós temos que brilhar essa luz em nossa boca e em nossa frase escrita. Nós temos que fazer as duas coisas, falando e escrevendo a luz do Evangelho. Mas nós temos que permanecemos nisto convencidos de que se esses clarões que nós vamos passar não descortinam as nossas boas obras, ou seja, isso que nós estamos fazendo não está mostrando nenhuma boa obra que nós fizemos, então nós seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundindo pensamento, verbo e ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que estás nos céus. Se nós estamos aqui brilhando a nossa luz, mas nós não estamos mostrando essas boas obras, não adianta nada. Porque uma vez que essas pessoas ouvirem, vai falar que bela palestra, lindo, gostei demais, ele é um sujeito que sabe muito. E daí? Mas não tem obras para serem mostradas, porque é através das obras que nós vamos mostrar Deus em nossas vidas. Porque senão nós ficamos sozinhos, com todo um conteúdo intelectual. Para quê? Para nada. Então é preciso que nós tenhamos esta identificação para que nós possamos ter boas obras e para que aí mostramos o nosso Pai que está nos céus. Uma lição maravilhosa, espero que tenha sido proveitosa para você, assim como foi para mim. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.